Era fazer mais um vídeo rápido aqui, eu consegui afinar mais meu setup aqui, os times da minha memória, certo? Vou fazer aqui para mostrar para vocês, ó. Placa-mãe B550, Game Plus da MSI, certo? Dois módulos da Juho de 16 GB, né? 3600 MHz, que não sobe em 1.350, é muito comum, né? Vou mostrar para vocês aqui. Lembrando que todas as configurações já foi feito o teste de estabilidade, viu? Core Cycle para Precision Boost. Foi feito o teste MEN 5 do Extreme 777, né, para testar a estabilidade. Vou colocar aqui o Type 1. O Windows é o 25H2 e está com aquele debloat do Heavy OS, que melhorou muito, certo? E aqui está aqui, ó, DDI. Na comunidade o DDI aguenta 1.45 volts, de acordo com a comunidade, né? Então estou usando. E aconteceu uma coisa muito interessante, que depois que eu mexi nos subtimes, a memória está esquentando menos. Isso é muito interessante mesmo, porque normalmente ela esquenta mais, ó. DDI, as duas DDI. Aqui eu vou fazer um bench para vocês verem aqui. Eu não fiz eu não mexi no Scala para fazer esse Precision Boost. Caraca, o foco tá muito ruim. Tá aqui, ó. Olha essa pontuação aqui. Olha, eu vou mostrar para vocês a temperatura. Ele bateu 70.6 na máxima. 70.6. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o EDC, CPU EDC, bateu 100, que eu coloquei 100. O TDC 65. Cadê o PPT? PPT tá aqui, ó. 100 também, eu coloquei 100, né? Ele é 65. No boost ele vai para 88, eu acho. Aí eu joguei mais 12, né? Olha a performance que eu consegui, mais os subtimes. Outra coisa que eu fiz, além de fazer o Heavy OS, foi usar o CPU Affinity Tool para mover processos do Core 0 em 1 para outros núcleos, né? Para eu ganhar mais single core, né? Olha aqui, ó. 6.521. Eu passei o Ryzen 9 8945HS. Olha isso aqui. É um 5700X ali, galera. Aqui, ó. 5700X. Vou colocar aqui, ó. Single Thread 667. Olha aqui, ó. 667, ó. Tá passando do 7800X3D. Que isso aí deve ser só um teste assim, em baixa carga, né? Eu acho que no esse 3D Cache em game, ele vai, com certeza ele vai ganhar, né, com DDR5. Mas mesmo assim é um ganho e tanto. Deixa eu colocar aqui no multi. Mas vocês já tinham visto, né, no multi, ó. 6.521, ó. Passou os 5, passou, ó, 5800X aqui embaixo. É isso. E detalhe, tá estável, tá? Como eu falei pra vocês, eu passei o Core Cycle. Isso aqui passou 12 horas rodando isso aqui. Certo? Você faz o Precision Boost Overdrive e deixa isso aqui rolando para ver se vai dar algum erro em algum core, porque ele fica idle, full, idle, full. Ele fica fazendo vários ciclos. Aí ele usa o Prime 95 e fica subindo e descendo os core. Passou 12 horas fazendo isso aí. Baixei o Ryzen Master, peguei os melhores cores, eu coloquei Curve Optimizer menos 15 nos melhores e nos piores menos 20, né? Tudo estável. Passei o teste MEN 5 também aqui, ó, por 4 horas, ó, no Extreme Anta 777. E quando eu coloquei 1.45 volts, sem mexer nos subtimes, a memória esquentava muito. Quando eu comecei a afinar os subtimes na memória, quando eu colocava o Extreme Profile, só 1.45 volts e 3600, eu pegava aqui na memória, tava pegando fogo aqui, ó. Eu não conseguia botar a mão aqui 10 segundos. Depois que eu mexi nos subtimes, que teoricamente era para ficar mais quente, a memória ficou mais fria.
entendeu? E eu vou reiniciar aqui para mostrar para vocês. O outro programa que eu quero mostrar para vocês aqui que eu usei para melhorar essa performance também, Interrupt Affinity Policy Tool. Esse programa aqui, o que é que ele faz? O Windows ele aloca todos os recursos do Windows, de driver, tudo ele põe nos primeiros núcleos, né? Então você tem aqui, eu fiz um tutorial sobre isso também, mas eu posso fazer aqui rapidão. Você tem vários núcleos, certo? Aí às vezes você tem um núcleo que ele fica aqui, fica sem nada. Todos os processos do Windows, driver, chipset, tudo ele joga nos primeiros cores e os jogos também jogam nos primeiros cores. E aí o resto dos cores ficam sem nada, ficam mal usados, né? Você vê esse core aqui, ó, ele tá topado. Ó. Pode ser algum drive que tá, algum update que eu coloquei, entendeu? Aí eu venho aqui e eu vou clicando nos serviços, tipo dispositivo de áudio. Aí eu coloco set mask. Ó, eu joguei pro 9, entendeu? Eu vou pegando os processos e vou jogando em outros núcleos. Para quê? Para aliviar o core 0, 1, 2, 3, que normalmente são os cores fortes, né? Que eles dão um maior boost. Por isso que eu consegui 667. Se você pegar um 5700X, você não consegue 667. Nem repetindo as configurações que eu fiz no Precision Boost que eu vou mostrar. Tudo isso é otimização de programa, certo? Ele está topado aqui, ó. Esse núcleo é qual? É o 6. Algum drive que eu coloquei aqui, eu vou ver o que é que está rolando aqui. Ele está topado, ó. Agora eu vou reiniciar aqui para mostrar para vocês a configuração, certo? Eu sei que o EDI, se eu não me engano, o chip EDI ele aguenta 1.40. Ou é o CDI. BDI aguenta 1.50. O DDI dizem que aguenta 1.45, né? Eu vou pagar para ver, literalmente, porque se queimar, né? Eu vou pagar para ver, literalmente. Então, configuração. Você clicou aqui, ele vai puxar. Isso é no Juho, certo? Com essa placa. Eu não posso garantir que na sua placa vai funcionar. E você, se você quiser fazer, você faz sua conta e risco, certo? Quando você puxa o XMP Profile, ele já vem com 3.600. Só que tanto o Profile 1 como o 2 é a mesma coisa, 3.600. Talvez eles mudem os subtimes, né? Mas as latências principais são as mesmas. Aí você coloca o Profile 1. Às vezes, quando você coloca o Profile 1 e já mexe no FSLK e no SLK, ao mesmo tempo ele não sobe. Às vezes é bom você fazer um por um, salvar, reiniciar, entendeu? Porque às vezes ele não consegue subir tudo de uma vez. FSLK, aqui é a memória, né? 3600, né? Como é Double Data Rate, né? Duplica, né? Então na verdade é 1800. É tanto que quando você vê e abre o CPU-Z, ele mostra 1800 em vez de 3600, né? Que é o Double Data Rate. Frequência de memória 3600. FSLK é o barramento. É como se fosse a estrada que liga a frequência e o controlador de memória, que é o SLK, né, que fica dentro do processador, o controlador de memória. Só que eu não mexi nisso agora, né? Só puxei 3.600. E quando você puxa 3.600 e tenta jogar e salvar, ele tenta subir com 1.350. Mas a maioria desses kits Juho ou Samsung DDI não sobe com 1.350, certo? Aí eu fui e coloquei 1.450. E na verdade eu consegui subir com 1.440. Mas como eu fui afrouxar mais, apertar mais os subtimes, aí eu dei uma margenzinha a mais, 1.450. Aqui é o teto que o pessoal disse que ele é tipo overclock assim no topo, assim, seguro, entre aspas, né, na zona cinzenta, né, do chip. Aí no socket voltage eu coloquei o override 1.750, que aqui ele joga 1.080. Normalmente quando você joga 3.600 MHz, normalmente a BIOS das placas M4 joga 1.100, mas às vezes nem precisa, você pode baixar um pouquinho. Às vezes, quando a memória, o overclock está instável, você sobe um pouquinho o SOC, mas se o SOC ficar muito alto, também pode dar instabilidade, né? Aí eu coloquei 1.450, pronto. Lembrando, puxa o profile, põe a voltagem, save and exit. Depois que você salvar,
você vai voltar e vai colocar. No FSLK vai ser a metade da frequência. E no SLK você vai dizer que o controlador de memória vai funcionar na mesma velocidade do que a frequência da memória, que é o padrão 1 por 1, né? Fica 1 por 1 por 1, né? Memória 1, controlador de memória 1, barramento 1, tudo 1, né? Que é o... Você faz como se fosse uma sincronia, né? Fica a memória sincronizada, né? Aí vem outra coisa importante, que é o DRAM Configuration. Command Rate 1 é melhor do que o 2. Tem menos latência. Só que às vezes quando você sobe no 1.450, às vezes ele não quer subir, ele sobe com 2T. É bom você tentar fazer ao máximo subir com T. Certo? Ele pegou em alto, então eu nem coloquei aqui, porque ele já pegou em alto. Command Rate 1, 18, 22, 22, 22, 42. E aqui foi onde eu mexi. Eu consegui afinar ao máximo isso aqui. Essa numeração que está aqui não é a padrão. Não é padrão, é bem maior esses números, certo? Que são os subtimes. Aí você decide se você vai copiar ou não. 68, ó, o TRC eu tentei colocar 64, só que piorou a performance. Certo? Então eu afrouxei mais. Ó, 560. É só você tirar foto, colocando. Depois que eu coloquei esses subtimes, minha performance ficou igual ou melhor. Pode ter sido um placebo, porque eu não testei 1% low, certo? Porém, o ganho maior que eu tive foi na temperatura, que eu não soube explicar. Eu estou pesquisando no chat GPT, porque quando eu diminuí os subtimes, minha memória está mais fria, porque pelo que eu aprendi, quando você afina mais os subtimes da memória, você faz ela trabalhar mais, mais forte e esquenta mais, né? Só que aconteceu o contrário. Quando eu passava o TM5 teste no extremo, depois de 15 minutos eu colocava a mão aqui do lado da memória, eu não conseguia passar 10 segundos, de tão quente. Depois que eu mexi nos subtimes, ele passa o extreme teste e eu boto a mão e tá ok, assim, não tá gelado, mas não tá aquela quentura. Eu consigo colocar a mão no chip e ficar lá por 1 minuto, 2 minutos, tranquilo. Entende? Tá, ficou muito bom. Ó. Esse é o time. Você tira a foto, certo? Agora, aqui eu não mexi, eu tentei mexer nesse turnaround aqui, que o pessoal disse que ganha uma performance. Eu tentei baixar de 5 para 4, de 10 para 9, mas aí não botou. Tá? E aí meu Precision Boost, eu vou mostrar para vocês meu Precision Boost agora. Manual 100. PBT 70. Olha que o meu water cooler é um Deep Cool, né? É um Deep Cool, não é um water cooler daqueles bons, é bem contra isso aqui, ó. E conseguiu 70 graus, né? PPT 100, TDC 70, nem bate 70, fica 65. Eu posso até botar 65 aqui, mas deixa. EDC 100. O Scala tá em alto, normalmente quando você põe em alta é 1x, mas eu posso colocar aqui 3x. Eu nem preciso. Depois, se eu precisar de mais performance, eu ponho. Mas depois eu faço o teste aqui. Mas tá no alto. CPU Boost 125, Throttle eu coloco 80, né? O M4 suporta 90, eu tô dando 10 graus aqui de margem. Curve, ó. Quando eu baixei o programa da Ryzen Master, eu vi que os meus cores mais fortes justamente o Core 1 e o Core 3. Se eu não me engano, o Core 3 é a estrelinha e o Core 1 é a bolinha prata, né, que é o segundo. Então, nos mais fortes eu coloquei negativo 15 e nos mais fracos menos 20, né? Fiz per core, né? Porque quando eu coloco ao core menos 15 ou menos 20, você pode ganhar multithread, mas perder single thread, né? Se você sabe qual é o core mais forte, você diminui o undervolt no mais forte, e nos mais fracos você pode colocar menos 20 mesmo. E aí eu fico com aquela pontuação, né? Juntando o Heavy OS, o debloat, né? Do Heavy OS, juntando o CPU Affinity e essas configurações. Pronto, é isso que eu queria falar, as configurações, né?
O vídeo era a intenção de falar da Juhu, né? Dos subtimes, mas eu acabei mostrando meu setup todo aí. Se vocês tiverem o mesmo setup ou a mesma memória, qualquer coisa avisa, viu? É isso aí, valeu.